Ela é uma líder de igreja. Ela não quer aceitar na igreja uma irmã que está sendo monitorada pelo Partido Comunista. Quando se perde acidentalmente, ela repensa tudo. Por meio da revelação da Palavra de Deus, ela vê os fatos da sua corrupção. Quando age de acordo com a Palavra de Deus, ela obtém um senso de segurança e alegria. Em 2019, minha líder escreveu-me pedindo para buscar uma irmã de fora da cidade. Vi que o endereço da irmã ficava na área da igreja vizinha. Pensei, por que ela vai frequentar nossa igreja em vez da mais próxima? Mas lembrei que nossa igreja precisava de ajudantes, então decidi buscá-la e ver. Não importava o dever. Precisávamos de ajuda extra. Então vi na carta que o nome da irmã era Ju-Yun. E de repente lembrei, conheci a irmã Ju-Yun há alguns anos. Ela entende bem as coisas. Se for ela, poderá até tornar-se líder na nossa igreja. Assim eu teria mais ajuda. Eu fiquei muito feliz e quis trazê-la para a igreja imediatamente. Achei a casa da irmã Ju-Yun e bati à porta. Mas a pessoa que abriu era muito velha. Não era a Ju-Yun que eu lembrava. Eu disse, perdão, errei de casa. Eu dei meia volta, mas ela me seguiu e perguntou, a quem procura? Disse que procurava Ju-Yun. Ela respondeu, sou eu. Entrei na casa com ela. Ela contou que passou mais de 3 anos numa prisão comunista. A polícia ainda a monitorava. Por isso não se reunia em sua cidade. Ela teve que ir morar com o filho para poder retomar a vida de igreja. Um arranjo devia ser feito rápido. Sim, mas não fiz arranjos naquele momento. Depois de me inteirar da situação dela, fiquei decepcionada. Pensei, se ao menos fosse a Ju-Yun que conheci, eu teria uma ótima ajudante na igreja. Essa Ju-Yun tem um histórico de prisão e a polícia ainda a monitora. Ela não pode cumprir um dever na igreja. Temos poucos ajudantes e ela precisará de reuniões individuais. Se a polícia avisar quem tiver contato com ela, as perdas serão terríveis. Não posso acolhê-la na nossa igreja. Escreverei à líder e pedirei que ela seja transferida para outra igreja. Depois de me informar sobre a situação dela, eu me despedi. Não perguntei se ela tinha problemas. Que pena. Ela esteve presa e não teve uma vida de igreja. Mais do que nunca, precisava de ajuda. Sim. Ela me perguntou com urgência, quando você voltará? Respondi, antes, preciso discutir algumas coisas. No caminho de volta, lamentei. A líder não sabe o que está fazendo. Ju-Yun está tão perto da igreja vizinha. Por que eles não foram buscá-la? É tão longe para nós. Perderemos tanto tempo para nos encontrar com ela. Fiquei reclamando enquanto seguia para o norte. Então percebi que estava perdida. Quando pedi ajuda, descobri que tinha andado na direção oposta. É? Como isso aconteceu? Eu também me perguntei. Eu já andei por esta estrada. Como pude me perder? Não pensei muito nisso. Em casa, escrevi à líder sugerindo que Ju-Yun fosse para a igreja mais próxima. Nos dias posteriores, fiquei incomodada, como se algo estivesse errado. Não conseguia me concentrar em ler as palavras de Deus, nem em ouvir os sermões. Vi que talvez
fizera algo contrário à vontade de Deus. Então orei e busquei, pedindo que Deus me esclarecesse. Após orar, lembrei que me perdi naquele dia. Vi que, sobre acolher Ju Young na igreja, só me importava com meus interesses. Só faria se fosse bom para mim. Se não, resistiria e reclamaria. Não me importava nem um pouco com a vida da irmã. Só após ler as palavras de Deus, ganhei algum entendimento do meu problema. Vou lê-las para você. Ótimo. Coisas que envolvem interesses revelam o homem. Os interesses estão muito ligados à vida de cada um e envolvidos em tudo com que alguém entra em contato. Por exemplo, quando você fala sobre um assunto, que interesses estão envolvidos? Quando duas pessoas discutem, os interesses tocam em quem fala bem e quem não fala, bem como quem é admirado e quem não é. Fora isso, em que toca a busca de interesses de uma pessoa? Quando as pessoas fazem as coisas, elas ficam medindo, pesando, ponderando e quebrando a cabeça sobre o que as beneficiará e o que não as beneficiará, o que reforçará os seus interesses, ou pelo menos evitará danos a eles, o que lhes renderá as maiores honras e o melhor tratamento material, e o que as tornará o maior beneficiário. Até que as pessoas tenham experimentado a obra de Deus e compreendido a verdade, é a natureza de Satanás que assume o controle e as domina por dentro. O que especificamente essa natureza acarreta? Por exemplo, por que você é egoísta? Por que protege a própria posição? Por que tem emoções tão fortes? Por que aprecia aquelas coisas injustas e aqueles males? Qual é a base para sua afeição por isso? De onde vêm essas coisas? Por que você fica tão feliz em aceitá-las? Todos vocês já entendem que a razão principal é que o veneno de Satanás está dentro do homem. Qual é o veneno de Satanás? Como pode ser expressado? Por exemplo, se você pergunta como as pessoas deveriam viver, para que deveriam viver? Responderão, cada um por si e o diabo pega o último. Esse simples provérbio expressa a raiz exata do problema. A filosofia e a lógica de Satanás se tornaram a vida das pessoas. Não importa o que busquem, fazem-no para si mesmas. E assim, só vivem para si mesmas. Cada um por si e o diabo pega o último. É a filosofia do homem e representa sua natureza. Essas palavras já se tornaram um retrato verdadeiro da natureza satânica da humanidade corrupta, cuja existência se baseia na natureza satânica. Há milênios a humanidade corrupta tem vivido segundo esse veneno de Satanás até os dias atuais. Amém. Amém. A palavra de Deus revelou meu estado. Vi que eu era egoísta e desprezível. Em tudo, só pensava em meus interesses e só queria me beneficiar. Não pensava em meus irmãos, muito menos no trabalho da igreja. Quando a líder pediu que eu buscasse a irmã Ju Young, achei que ela poderia trabalhar para a igreja e que eu teria outra ajudante para tornar meu trabalho mais eficaz, o que melhoraria minha imagem. Por isso, estava ansiosa por trazê-la. Mas quando vi que não era a irmã que eu conhecia e que ela era um risco de segurança, vi que ela não cumpria um dever e que precisaria de reuniões particulares. Ela não aumentaria nossa produtividade e seria um risco para nossa segurança. Reclamei que o arranjo da líder era insensato e tentei empurrá-la para uma igreja vizinha. Viver segundo o veneno satânico de cada um por si e o demônio pega o último me deixou muito egoísta.
Eu só pensava em meus interesses e só me importava comigo mesma. Deus vê nosso coração. Como Deus poderia não detestar meus pensamentos? Sim. Quando somos egoístas, é difícil praticar a verdade. Com certeza. Sabendo que Ju Young foi para a igreja vizinha, senti que devia a ela. Eu devia praticar a palavra de Deus e não considerar meus interesses. Uhum. Após um tempo, recebi outra carta da minha líder. Alguns irmãos estavam fugindo do Partido Comunista e devíamos recebê-los. Eu não devia mais considerar meus interesses. Sim. Mesmo que eles não pudessem cumprir deveres, estava pronta para aceitá-los, para que pudessem ter uma vida de igreja. Eu os busquei, acolhi-os na nossa igreja e fiz os arranjos necessários. Ao praticar assim, me senti em paz e à vontade. Graças a Deus. Mais tarde, também fui vigiada pela polícia e não podia ter contato com os outros. Nada de reuniões nem de deveres. Foi um tempo muito difícil para mim. Sentia falta das reuniões e de cumprir meus deveres. Sim. Ansiava por rever os irmãos, comungar a verdade e falar do que estava no meu coração. Meu anseio pela vida de igreja e por meus irmãos me atormentava. Sim. Entendi como se sentiam os irmãos caçados pelo Partido Comunista, sem poder ter uma vida de igreja, nem contato com os irmãos. Sim. Pensei na irmã Ju Young, que eu repassei para a igreja vizinha. Na época, pensei que, já que ela não podia cumprir deveres, não ajudaria na igreja. Mas não pensei na dor em que ela devia estar, visto que tinha estado presa por mais de 3 anos. E ainda estava sendo monitorada e não podia levar uma vida de igreja. Sim. Para participar de reuniões, ela saía de sua cidade e vinha até nossa igreja. Ela fazia isso para ter contato com os irmãos. Mas eu a rejeitei sem nenhuma palavra de consolo, nenhum pingo de simpatia. Eu senti culpa. Por que eu era tão fria? Eu não tinha humanidade. Isso é bom para refletirmos e entendermos a nós mesmos. Sim. Mais tarde, li palavras de Deus que revelam anticristos e entendi meu problema. Vou lê-las. Ok. A astúcia e o veneno dos anticristos estão em haver um objetivo em tudo o que fazem. Pensam antes em seus interesses. E seus métodos são desprezíveis, grosseiros, sórdidos, miseráveis e obscuros. Não há sinceridade na forma de fazer as coisas e de tratar as pessoas. Usam, manipulam e descartam quem não é mais útil para eles. Se você tem utilidade para eles, fingem preocupar-se com você. Como tem passado? Teve alguma dificuldade? Se tiver, posso ajudá-lo a resolvê-las. É só me dizer. Que sorte temos em ter uma relação tão boa. Eles parecem ser tão atenciosos. Mas se você deixar de ter utilidade para eles, será abandonado, descartado e o tratarão como se nunca o tivessem conhecido. Quando você tem um problema e procura ajuda, a atitude deles muda. As palavras deles já não são tão bonitas. E por que isso acontece? Porque você não tem utilidade para eles. E não é tudo. Se descobrirem que você fez algo errado, tornam-se frios e cínicos com você. E podem até condená-lo. Que método é esse? É um ato de gentileza e sinceridade? Quando os anticristos são astutos e venenosos com os outros, há algum vestígio de humanidade
ou de sinceridade? De forma alguma. Tudo o que fazem é para o seu lucro, orgulho e reputação, para dar a si mesmos status e renome. Se puderem se aproveitar de todos, eles o farão. De quem não podem se aproveitar, eles desdenham. Mesmo que tente se aproximar, eles o ignoram, como se você fosse invisível. Mas se precisarem de você, a atitude deles mudará subitamente. E eles se tornarão, inexplicavelmente, muito atenciosos e amáveis. Por que a atitude deles mudou? Você é útil. Sim, visto que você é útil, a atitude deles muda. Amém. Amém. Após ler a palavra de Deus, me senti culpada. Eu agi igual a um anticristo. Tinha meus motivos e só considerava meus interesses. Eu sempre usava as pessoas. Não tinha amor pelos meus irmãos. Nenhuma honestidade nem bondade. A irmã Ju-Yun não estava tendo uma vida de igreja havia tanto tempo. Eu devia tê-la apoiado e ajudado com amor, arranjando reuniões para ela e deveres que pudesse cumprir. Sim. Mas só pensei no risco que ela representava. Achava que acolhê-la não ajudaria o trabalho da igreja e que pagaríamos um preço por ajudá-la. Ela representava um perigo para a segurança dos irmãos, o que afetaria o trabalho. Então, nem quis saber se ela poderia ter uma vida de igreja ou não. E nem perguntei sobre seu estado ou dificuldades. Só queria me livrar dela, não acolhê-la na nossa igreja. Eu era tão indiferente e egoísta, sem nenhuma humanidade. Tive que me perguntar. Não consegui pensar na minha irmã nem num assunto pequeno. Não tive amor nem compaixão. Fui sincera quando ajudei alguém no passado? Certo. Por meio da reflexão, descobri que muitas vezes ajudava os irmãos porque era a líder da igreja. Achava que, ao apoiá-los e garantir-lhes um estado normal, teria resultados no dever e uma boa imagem. Só agora percebi que não considerava a vontade de Deus, nem cumpria minha responsabilidade como líder. Só protegia meu status e reputação. Por fora, estava cumprindo meu dever. Mas, na verdade, estava cuidando dos meus interesses. E usei os outros como degraus em minha busca por status e reputação. O que eu fazia enojava Deus. Eu trilhava a senda da resistência a Deus. Na verdade, estou no mesmo estado. Só penso nos meus interesses. E sou injusta com os irmãos. Só ajudo e comungo com quem cumpre bem seu dever e me ajuda. Senão eu os menosprezo e ignoro. Sinto culpa, mas nunca tentei conhecer a mim mesma. Vejo que sou egoísta e desprezível. Sim. Se não tivesse experimentado a dor de perder a vida de igreja, nunca teria conhecido a dor e o sofrimento que meus irmãos também experimentaram. Sim. Nunca teria reconhecido meu caráter de anticristo. Mais tarde, li esta passagem. Ei, posso lê-la? Claro. Aqui. Ok. O problema com a busca das pessoas por seus interesses é que os objetivos delas são os de Satanás, perversos e injustos. Quando as pessoas buscam interesses pessoais, elas se tornam uma ferramenta de Satanás, um canal para Satanás e a personificação de Satanás. Elas exercem um papel negativo na igreja. Quanto ao trabalho da igreja,
a vida normal da igreja e a busca normal do povo escolhido de Deus. O efeito que elas têm é perturbar e prejudicar. Elas têm um efeito negativo. Amém. Amém. Essa revelação me fez perceber que, se cumprirmos nosso dever sem praticar a verdade e protegermos nosso status, nos tornaremos um papel negativo na igreja e seremos canal para Satanás. Sim. Perturbaremos o trabalho e impediremos a entrada na vida dos irmãos. Sim. Pensei na irmã que teve que sair de sua cidade para participar da vida de igreja. Ela ansiava pela palavra de Deus. Se eu tivesse um pingo de humanidade, não a teria tratado desse jeito. Era líder de igreja, mas quando a irmã teve problemas, não a ajudei. Tentei repassá-la para outra igreja, com indiferença. Quanto mais refletia, mais eu me odiava. Senti que devia a ela, e ainda mais a Deus. Vim para diante de Deus e orei. Deus, só considero meus interesses e não tenho amor pelos irmãos. Sou tão egoísta e cruel. Deus, quero me arrepender. Mais tarde, quando li a palavra de Deus, vi o altruísmo e o cuidado de Deus com a humanidade. E senti vergonha do meu egoísmo e crueldade. Não importa quanto da palavra de Deus você tenha ouvido, quanto da verdade aceitou, quanta realidade viveu, ou quanto resultado obteve, existe um fato que você deve entender. A verdade, o caminho e a vida de Deus são concedidos a todos. E isso é justo para todos. Deus nunca favorecerá alguém por causa do tempo que acreditou em Deus, ou por quanto tempo sofreu. E nunca favorecerá nem abençoará alguém por causa do tempo em que acreditou em Deus ou sofreu. Nem tratará alguém de forma diferente por causa de idade, aparência, gênero, histórico familiar, etc. Sim. Toda e qualquer pessoa obtém o mesmo de Deus. Ele não faz ninguém obter menos, nem obter muito mais. Deus é imparcial e justo com toda e qualquer pessoa. Ele provê em tempo e em proporção e satisfaz todas as necessidades do coração do homem e não deixa passar fome. Quando Deus faz essas coisas, o que Ele exige das pessoas? Deus dá essas coisas às pessoas. Portanto, Deus tem egoísmo? Não. Deus não tem egoísmo. As palavras e a obra de Deus são para o homem e pretendem resolver todas as adversidades. São para que a humanidade obtenha vida real de Deus. Isso é fato. Amém. O amor de Deus é altruísta, sem contaminação nem condição. Sim. Deus provê para todos com altruísmo. Opera em cada um de nós e nunca espera nada em troca. Só que busquemos a verdade e vivamos uma semelhança humana. Mas eu tratava meus irmãos conforme a utilidade deles. Se eram úteis, eu pagava um preço. Se não, não lhes dava atenção. Eu era egoísta e desprezível. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, se o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo os mais pequeninos, a mim o fizestes. Amém. Sim. Até os irmãos menos notáveis na igreja devem receber ajuda. Se crerem em Deus e não forem anticristos ou descrentes, ajudá-los é considerar a vontade de Deus e ter a aprovação dele. Sim. Especialmente
os procurados pelo Partido Comunista. Devemos tratá-los bem e protegê-los. É uma ação ainda melhor. Sim. Quem segue a Deus em tais condições duras são crentes verdadeiros. Devemos tratar qualquer irmão com amor. Se formos frios e não os recebermos, isso mostrará como somos com Deus. Exato. Como tratamos os irmãos mostra nossa humanidade. É verdade. Senti remorso. Se tivesse outra chance, não seria tão egoísta e desprezível. Nem consideraria apenas meus interesses. Devia fazer o melhor possível para ajudar e possuir humanidade e razão. Graças a Deus. Em janeiro deste ano, meu líder arranjou que eu apoiasse uma irmã que era um risco de segurança. Pensei, e se eu for implicada por ter contato com essa irmã? Mas percebi que não estava no estado correto e vim para diante de Deus e orei para renunciar a mim mesma, dizendo que queria ajudar a irmã. Quando comunguei a palavra de Deus com ela, seu estado negativo se reverteu e ela quis testificar de Deus. Isso é incrível. Sim. Quando fiz o que pude para ajudar minha irmã, me senti em paz. Graças a Deus. Eu achava que resistia a adversidades, que tinha boa humanidade e que amava meus irmãos. Pelos fatos e o julgamento e revelação da palavra de Deus, vi que era egoísta, indiferente, sem honestidade nem bondade. Sim. Satanás me corrompeu a ponto de me tornar desumana. O julgamento e a revelação da palavra de Deus me mostraram que devo tratar os irmãos com humanidade e razão. Isso me ajudou a conviver sem sempre buscar meus interesses e a ser sincera, apoiando e ajudando meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus.